Sobre fundo grafite, um triângulo branco à esquerda com a palavra graduação, disciplina, estratégia e governança. Olá, pessoal. Então, com essa videoaula, a gente vai dar continuidade ao entendimento do modelo ART, o que faz, então, o gerenciamento dos serviços de TI, tá? A professora Bruna Avelhan tem cabelos médios, lisos e castanhos. Usa óculos de grau de armação arredondada marrom, camisa vermelha e calça preta. No estúdio da Univesp, ela está atrás de um púlpito e manuseia um dispositivo para controlar a apresentação de slides, que aparecem ora em tela cheia, ora em uma projeção em um plano mais aberto do estúdio. No primeiro slide, o tema da aula: desenho do serviço. Então, a gente passou pela estratégia do serviço, tá? Que estava associado muito à entrega de valor ao cliente e o entendimento das capacidades e dos recursos que a organização tem para entregar um conjunto de serviços e de volume e intensidade de uso, e se aquilo também faz sentido para a própria área da TI ou para a empresa de TI, se aquilo vai ser rentável para a empresa, pensando em uma terceirização da área da TI ou de serviços da TI para outras empresas usuárias da TI, tá? Então, vamos lá para o desenho do serviço. Então, é a segunda etapa do ciclo de vida do serviço, possui os processos associados ao desenho de serviço, composta de atividades para mapear e definir requisitos dos serviços e, então, propor uma solução para melhorar o atendimento destes requisitos. Lá na estratégia da TI, a gente falou da definição de o que o cliente ou o usuário, né, quer com aquele serviço, né? Qual o objetivo dele? O que é importante que tenha, que seja respondido, né? Como que tem que ser feito esse processo? Quais são aspectos muito importantes para garantir a utilidade, né? E o atendimento a contento das expectativas, né? Isso é traduzido em requisitos, né? A parte de desenho de serviço, na parte de estratégia, a gente precisa entender o que se deseja, né? E a parte de desenho de serviço é pegar isso que os clientes ou que os usuários desejam e operacionalizar ou tangibilizar, concretizar por meio de requisitos concretos que possam ser apresentados, inclusive para o seu contratante, para o seu cliente ou para o seu usuário, e dizendo, olha, você queria determinado aspecto, a gente vai então cumprir com este requisito, cumprir isso que você deseja por meio deste requisito. Isto é uma maneira de alinhar e do cliente entender como que isso vai ser feito. Isso facilita a dinâmica, né, de atendimento do serviço, monitoramento do serviço, eventuais problemas e melhorias que podem ser feitos, tá? Então, possui os processos associados ao desenho de serviço, que vai, então, integrar as questões de mapeamento e definição e, a partir dos recursos que a gente tem, definir uma solução concreta, tá? Os principais processos de desenho de serviços são gerenciamento do catálogo de serviços, que a gente já comentou anteriormente, gerenciamento do nível de serviço, gerenciamento de disponibilidade, gerenciamento de capacidade e gerenciamento de continuidade de serviço da TI, tá? Então, como a gente viu, inclusive, no modelo COBIT, né? Então, são processos, né, do aspecto mais tático, tá? E que está preocupado em desenho, né, de soluções e de processos que vão entregar serviços de TI. Tá? Então, quando a gente fala do gerenciamento do nível de serviço, é o processo responsável pela definição dos acordos de nível de serviço. Tá? Mais uma vez, o serviço é algo intangível, a gente, por meio dos requisitos, procura tangibilizar isso e entender o que é relevante para que aquele serviço ou aquele processo consiga êxito, tá? Então, os acordos de nível de serviços ANS ou SLA, pensando em inglês, e seu respectivo gerenciamento. Esses processos, então, vão fazer a negociação de um nível de serviço que seja factível, tá? O que isso quer dizer? Que
atenda a necessidade do cliente ou do usuário e que também esteja dentro das capacidades da TI, tá? Então, possa ser atendido pelo provedor de serviço de TI ao mesmo tempo que atenda às necessidades dos clientes, áreas de negócio ou solicitantes. Esta negociação, então, deve encontrar metas e níveis de serviço adequados, né? Mais uma vez, o que a gente está preocupado aqui é em alinhar a expectativa, entender o que vai ser apresentado, o que vai ser feito para que o cliente entenda ou o usuário entenda como que o problema dele vai ser resolvido e se aquilo está ok. Então, essa é uma parte, né, que envolve a área técnica de solução dos serviços de TI para a definição de acordos de nível operacional, né, porque a gente está falando de aspectos bastante técnicos e também os fornecedores que podem ser necessários, né, os quais definem os contratos de apoio, porque muitas vezes você não consegue fazer tudo e aí você precisa ter algum tipo de suporte, né, contratar algum tipo de fornecedor para ou material específico ou competências específicas. Então, o acordo de nível operacional é o acordo estabelecido, então, entre o provedor de serviço e outra parte dentro da mesma organização, tá? Fornece apoio para que o provedor de serviço cumpra os níveis de serviços estabelecidos em um ANS, né, em um acordo de nível de serviço. A ideia aqui é entender quais são as responsabilidades de cada um. E quando a gente fala de estabelecimento dos acordos, a gente entende quais são as responsabilidades, né, e as obrigações e o papel de cada uma das partes, tá? Novo slide com o título Acordo de Nível de Serviço, seguido de um fluxograma e da legenda. RNS, Requisito de Nível de Serviço. ANO, Acordo de Nível Operacional. CA, Contrato de Apoio. O fluxograma, composto por etapas que se conectam por setas, é dividido verticalmente em 2 retângulos. O primeiro, na parte superior, é nomeado como Estratégia, Serviço. O segundo, na parte inferior, Desenho, Serviço. Ao centro do primeiro retângulo está o item Demanda/Negócio, Serviço Novo ou a ser modificado. E uma seta para baixo, em direção a um losango, com a pergunta: Existe? À esquerda da pergunta, uma seta bidirecional nomeada Consulta indica o item Portfólio de Serviço. Uma seta com o comando Atualiza e a letra S de Sim parte de um losango com a pergunta Definido, posicionado à esquerda do segundo retângulo em direção ao item Portfólio de Serviço, no primeiro retângulo. De Definido partem outras 2 setas, uma mais à esquerda, com a letra N de Não, voltada para uma elipse com a sigla ANS, e outra para baixo, com o comando Atualiza e a letra S em direção ao item Catálogo de Serviço. Deste último item, uma seta para baixo aponta para o tópico Transcrição de Serviço, externo ao retângulo. De volta ao losango, existe uma seta para baixo com a letra N, indica a sigla RNS, no segundo retângulo, da qual partem 2 setas. A primeira, bidirecional e diagonal, indica o item Financeiro, no primeiro retângulo, com os tópicos Orçamento, Cobrança, Contabilidade. A segunda seta, para baixo, vai em direção ao item Negociação, posicionado no segundo retângulo. Deste último item, partem 2 setas bidirecionais para a direita. A primeira vai em direção a grupos solucionadores ou de suporte, da qual parte outra seta bidirecional para a direita, nomeada Estabelece, em direção a uma elipse com a sigla ANO. A segunda seta, que parte de negociação, também é bidirecional e indica o item Fornecedor, do qual outra seta bidirecional e na diagonal para baixo, denominada Estabelece, aponta para a sigla CA. De negociação, outra seta para baixo aponta para nível serviço.
Deste último item, uma seta para a esquerda vai em direção ao losango com a pergunta definido? Fonte Neves, 2014, página 139. Então, para a gente entender, né, como é que funciona isso, então, lá no início, a gente tem uma demanda de negócio, que é um serviço novo ou a ser modificado, né? Então, a gente tá falando da estratégia, tá, de serviço ainda. Então, a gente tem um serviço ou ele ainda não existe. Então, ele existe ou não existe? Então, vamos consultar se ele existe, né? Se aí a gente chega ali no nosso portfólio de serviços e entende que ele existe, tá, então a gente vai atualizar, né, alguma coisinha que seja simples de ser feita e ok. Então, a gente vai entrar, se a gente está falando está indo por esse caminho, a gente então vai ter um acordo de nível de serviço já definido ou pré-definido, que é serviço padrão, tá? E aí você atualiza e tá lá no catálogo de serviço e você dá seguimento, faz a transcrição do serviço, tá? Quando a gente faz a consulta e ainda não está definido, não tem acordo de nível de serviço, ele precisa ser dramaticamente alterado, tá? Porque muitas questões mudaram. Então, você vai precisar fazer esse processo para então entrar no catálogo de serviço, tá? Quando esse serviço é novo, né? Ele não existe, tá? Então, se ele não existe, é o N aqui, então você vai ter que precisar definir requisitos para avaliar, né, o desempenho do serviço oferecido. Então, esse processo envolve negociação com grupos de suporte, né, os fornecedores, por exemplo, e outros interessados como o financeiro, tá? Porque, mais uma vez, lá na área da estratégia, na fase da estratégia de serviço, a gente falou muito e enfatizou bastante a questão de orçamento e gerenciamento financeiro para a gente conseguir entregar serviços num padrão de desempenho factível, desejável, tá? Então, quando a gente tem esse processo de negociação, você vai estabelecer os acordos de nível operacional, você estabelece os contratos de apoio com o fornecedor e aí você consegue, a partir do mapeamento do que foi acordado, né, nessa negociação, você consegue, então, definir um nível de serviço que você pode apresentar para o seu cliente contratante, né? Se ele está definido, né? Então, se o acordo de nível de serviço está definido, ele entra no catálogo de serviço e esse serviço vai ser colocado em prática, tá? Quando a gente fala, então, do gerenciamento da disponibilidade, tá? A disponibilidade na parte de desenho do serviço tem como o princípio de garantir níveis de disponibilidade acordados entre o provedor de serviço e o cliente. Mais uma vez, podem ser empresas diferentes ou pode ser a área de TI de uma empresa com as outras áreas da empresa. Essa garantia deve ser consistente e cumprir com as expectativas das áreas usuárias de serviço de TI. O que é a disponibilidade, né? Então, é a habilidade de um serviço de TI ou outro item de configuração de desempenhar a sua função acordada quando requerido, né? Então, ele está disponível quando é preciso que ele funcione, que ele dê resposta, né? Ela é determinada, então, pela confiabilidade, sustentabilidade, funcionalidade do serviço, desempenho e segurança, tá? Então, são aspectos muito com relação menos a quais requisitos que a gente vai olhar e mais a entrega consistente dos serviços, tá? Ao longo do tempo ou dos períodos. Normalmente, ela é calculada em porcentagens e tal cálculo frequentemente se baseia no tempo de serviço acordado, tá? E na indisponibilidade. Muitas vezes, que a gente vai ver na sequência, a gente fala, eu garanto 99% de disponibilidade, tá? No acordo de nível de serviço. Então, está previsto em contrato 1% de indisponibilidade, que pode ocorrer
ou por manutenção programada ou por incidentes, então você coloca, né, esse 1% está dentro de aspectos associados a isso, tá? Então, ou seja, a disponibilidade é a porcentagem de tempo em que o serviço de TI está acessível para o usuário, tá? É a medida do ponto de vista do cliente, né, de cliente, e registrada no acordo de nível de serviço. Mais uma vez, isso é útil para alinhar expectativa, entender a que tipo, né, de serviço e o desempenho de serviço ele pode esperar quando ele contrata esses serviços de TI da empresa fornecedora. A fórmula para cálculo da disponibilidade, então, é o tempo de serviço acordado menos o tempo fora do ar vezes 100, porque é calculado em porcentagem, dividido pelo tempo de serviço acordado lá no acordo no acordo de nível de serviço, né? Então, se isso bater com o que está colocado lá, ok, estamos, né, não tem problema nenhum, está tudo andando como se esperava. Se a gente tem disponível, né, se a gente definiu 99, tá 98, 97, 96, obviamente o cliente vai reclamar e obviamente pode ser que a empresa tenha alguma penalização e obviamente ela vai ter alguma necessidade de modificação, senão ela corre o risco de perder o cliente, ou pensando em um serviço interno, ela vai comprometer a estratégia, o desempenho associado à estratégia de negócio. Quando a gente entra, então, no gerenciamento da capacidade, ela é o rendimento máximo que um item de configuração ou serviço de TI pode entregar. O processo de gerenciamento da capacidade tem como objetivo definir o meio para a garantia desta capacidade. Mais uma vez, tem aspectos bastante técnicos, tá? Exemplo, para alguns tipos de itens de configuração, a capacidade pode ser o tamanho ou volume para uma unidade de disco rígido ou espaço na nuvem ou qualquer coisa nesse sentido, né? HD, né? Ou em gigabytes, por exemplo. No slide Atividades do Gerenciamento da Capacidade, há uma tabela de mesmo título dividida em duas colunas. À esquerda, proativas. À direita, reativas. Fonte, Neves, 2014, página 142. Então, exemplos, tá, de atividades de gerenciamento da capacidade. Então, atividades de gerenciamento da capacidade proativas. Então, produzir uma tendência sobre a utilização do componente atual, né? Entender se está tendo uma intensificação no uso, né? Se não, se está tudo ok. Porque você consegue ter um espaço ali para caso as coisas não estejam acontecendo conforme o esperado ou tenha, né, imprevistos, você tenha margem para adaptar e entregar o serviço da mesma maneira, no mesmo padrão definido. Modelar previsão de mudanças nos serviços de TI. Então, é quando a gente analisa e está percebendo que tem algumas coisas ali que podem estar colocando em risco, tá, o desempenho, o padrão de qualidade, e aí você observa que tem uma necessidade de alguma modificação. Substituição, compra, enfim, né? E outra atividade proativa, monitorar e otimizar a performance de serviços e componentes. Quando a gente está falando de monitoramento, isso sempre, né? Mas otimização de performance é o que a gente consegue fazer sem necessariamente precisar comprar mais coisa, mudar um monte de coisa, mas é assim, combinar melhor, né? Ver processos e formas de combinação que funcionam, que são mais efetivas ou que são mais fáceis, né? Que são mais seguras, né? Que então garantem dão uma estabilidade maior. Reativas, então, atividades reativas, revisar, medir, monitorar e emitir o relatório da performance atual dos serviços e componentes. Então, você tem um retrato do que está acontecendo nesse momento. Tá? Só uma observação, quando a gente fala do proativo, a gente tenta também entender
se a gente espera alguma modificação da parte dos stakeholders, do ambiente, do contexto organizacional e do contexto competitivo. Continuando, então, a questão das reativas, né, responder a todos os eventos e avisos de falta ou excesso de capacidade, né, então, quando o problema ou o incidente ocorreu, você ter essa resposta. E reagir especificamente sobre as questões de performance. Passando então para gerenciamento da continuidade, o gerenciamento da continuidade dos serviços de TI está relacionado à habilidade da organização de manter um plano de continuidade dos serviços de TI. Tá? Este plano tem como foco os eventos que podem causar grandes perdas às organizações em caso de algum tipo de desastre. Qual é a ênfase aqui? Tá? Uma análise de risco é muito importante nesses processos, né? É uma das principais etapas do processo de gerenciamento da continuidade dos serviços da TI, porque a ideia é buscar preventivamente uma redução das vulnerabilidades, tá? Em relação ao risco para o negócio. Pensando mais uma vez que seja uma empresa terceirizada, ela espera alguma coisa de você e muitas vezes quando a gente está falando de, por exemplo, operar um e-commerce, né? Se a gente tem problemas com isso, a gente tira o meio ou a plataforma de venda da empresa ou coloca isso, deixa isso de uma forma comprometida, né? Que pode fazer com que a empresa perca a venda, tenha aspectos bastante importantes ligados ao processo de fornecimento desse tipo de serviço, né? Então, a análise de risco é bastante importante para tentar, então, garantir e ter a maior segurança a respeito da entrega, dos processos e do que é necessário, lembrando dos requisitos, tá? E do que é necessário entregar, responder de uma maneira constante, de uma maneira padrão, né? De uma qualidade desejada. Então, para a gente concluir até aqui, que a gente viu a etapa de estratégia de serviço e de desenho ou design de serviços, a etapa de estratégia de serviço, a proposta é que se faça um mapeamento dos serviços oferecidos e a serem oferecidos pela empresa ou pelo setor de TI, considerando a estratégia da TI, suas restrições ou capacidades financeiras, bem como sua capacidade de atender o volume demandado por cada um dos serviços existentes ou em processo de desenvolvimento, né? Então, tentar olhar o global, tentar olhar que tipo de recursos que a gente tem, considerando o catálogo de serviços que a gente conta, tá? A ideia é garantir, a partir do planejamento, a capacidade global de entregar serviços de qualidade. E na etapa de desenho de serviço, ela está procurando fazer o planejamento e operação sistematizado, integrado, tá? Dos processos que garantem a entrega dos serviços de TI no nível de qualidade desejado ou acordado, tá? Então, pegar o planejamento e traduzir em guias, em processos que vão garantir a operação, a entrega conforme o que se deseja. Tá? Se ocupa, então, do mapeamento e da mensuração dos requisitos acordados entre contratante e contratado. A gente vai ter as próximas etapas, né? Mas aqui há uma ênfase muito grande de definir requisitos, como isso vai ser medido para a gente entender o que a empresa, o que o seu cliente, o que seu usuário pode esperar de você, como que você vai receber por esses serviços oferecidos, ou então qual é o impacto financeiro que isso tem, para entender a viabilidade, tá, da manutenção desse serviço, da concepção desse serviço, que seja, então, interessante para o cliente, tenha utilidade para o cliente, mas que não comprometa de maneira dramática os recursos e as capacidades que a empresa tem. Nesse sentido, né, a gente finaliza essas duas etapas e na próxima aula, então, a gente vai para a terceira etapa.
Sobre fundo branco, 2 retângulos vinho e cinza alternam-se nas laterais. No centro da tela, os créditos em letras pretas. Governo do Estado de São Paulo. Secretaria da Ciência, Tecnologia e Inovação. Universidade Virtual do Estado de São Paulo, Univesp. Presidente Marcos Borges. Diretora acadêmica Simone Telles. Audiodescrição. Núcleo de Acessibilidade Flix. Roteiro, Elisa Amaral. Revisão, Cláudia Guarnieri. Consultoria, Lara Souto. Gravação, Leandro Ribeiro. Narração, Valéria Grilo.